Você acaba de comprar o melhor computador do mercado. E ao invés de você usar essa nova máquina, você pega um computador de 10 anos de idade, achando que vai resolver para você. Que loucura! Então, em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma comparação mais ou menos nesse sentido, mas uma comparação não de produtos, não de eficácia para o dia de hoje, mas uma eficácia espiritual. Gálatas 4, o apóstolo Paulo continua seu argumento junto com os Gálatas sobre a necessidade de permanecer fiel a Cristo e não ir para outros sistemas religiosos e importar acréscimos como as coisas do judaísmo. Nós vamos ler poucos versículos aqui em Gálatas capítulo 4, versículos 8 a 11. O apóstolo Paulo fala assim: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vamos ver rapidinho aqui 5 pontos dentro desse texto que vão nos ajudar na nossa fé hoje em dia. O primeiro ponto é: qual é a essência da nossa fé? Ele menciona aqui no versículo 8 que os Gálatas são uma mistura de judeus e gentios, mas na sua maior parte gentios, pagãos. Ele diz que a essência da fé em Cristo é o conhecimento de Deus. Não um conhecimento intelectual, mas uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus. A religião é uma instituição. A fé em Cristo é o caminho para conhecermos ao Senhor Deus. Deus quer que nós andemos com Ele. Ele criou Adão e Eva e os colocou dentro do jardim de Éden com esse propósito. Deus colocou o ser humano à sua imagem, podendo se relacionar com o seu Criador. Nós temos uma alma eterna dentro de nós, que é capaz de ter um relacionamento com Deus. Esta é a essência da nossa fé, conhecer a Deus. Agora, número 2, Paulo menciona aqui um outro elemento importante, a iniciativa da nossa fé. Ele se corrige aqui no meio. Ele diz: antes, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos a esse sistema, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. O que ele quer dizer aqui? A iniciativa sempre está com Deus. Foi Deus que nos procurou, foi Deus que nos salvou, foi Deus que enviou seu Filho Jesus aqui à Terra. Agora, a nossa parte é conhecê-lo respondendo à sua iniciativa. Existem as duas partes. Aqui você pode ver, por exemplo, Gênesis capítulo 12 e também capítulo 15, onde Deus vai dizer: aqui, da minha parte, eu vou fazer o seguinte. Agora, da sua parte, você tem que fazer o seguinte. Tem duas partes. A parte principal, a parte que possibilita a nossa resposta da fé e a nossa obediência a Ele, cabe a Deus. Fomos primeiros conhecidos por Deus. Número 3. Paulo menciona aqui princípios elementares. Parece que essas coisas aqui se referem aos elementos do sistema judaico,
dentro desse contexto. E esse diz que esses princípios elementares são fracos e sem poder. Não resolvem aquilo que nós precisamos. Nós fomos feitos para a intimidade com Deus, para andar junto com Ele. E essas coisas não vão nos levar até Deus. Não vão nos permitir andar com Deus. Não vão nos levar até a vida eterna com Deus. Essas coisas não conseguem. A religiosidade humana é religião. É coisa nossa e não coisa de Deus. Número 4, Paulo também fala aqui sobre a escravidão. Esta religiosidade, essa criação, porque não foi Deus que deu, não foi Cristo que estabeleceu essas coisas, não. Era uma mistura deles. Então a sua religiosidade, a sua bondade própria, tudo isso dentro daquele esquema de provar para Deus que nós somos bons. Paulo diz, isso nos leva de volta à escravidão espiritual e à perdição eterna. Olha só. Nós pensamos que nós estamos fazendo coisa boa. Nós estamos pensando em Deus. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos nos dedicando a um grande sistema religioso. E ele vai dizer aqui mais tarde, até um calendário religioso. E nós achamos que Deus está gostando disso. E Paulo diz, é uma coisa detestável. Isso nos leva ao número 5. A ideia dos acréscimos. Paulo menciona aqui no versículo 10 que vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Os Gálatas tinham sido convencidos de importar dentro da sua fé o calendário religioso, o calendário judaico. Agora, o calendário dos cristãos é muito simples. No Novo Testamento, nós temos um dia no nosso calendário. Não é mensal, não é anual, não é especial, no sentido de acontecer só de vez em quando. É todo o primeiro dia da semana, é o domingo, é o dia do Senhor. E nesse dia nós comemos, todos os domingos, a ceia do Senhor. Isso no Novo Testamento. Veja, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 16, os cristãos se reuniam em todos os lugares, aos domingos, no primeiro dia da semana, para comer a ceia do Senhor. Esse é o nosso calendário. Pronto, acabou. Agora, Paulo diz, quando você cria um sistema próprio de observação, de dias especiais, ocasiões específicas, meses e anos, isso resulta num acréscimo à simplicidade do caminho de Cristo e leva a quê? Olha aqui no versículo 11, ele diz, eu tenho medo que meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Qual foi o propósito de Paulo? Levar a salvação eterna para os seus ouvintes. E ele diz, vocês misturando a fé em Cristo com esses sistemas religiosos, como o judaísmo, resulta em que escravidão espiritual, perdição eterna, vocês não vão ter a vida eterna que Deus quer te dar, o conhecimento dele. João 17, versículo 3, lá diz que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e ao Filho que ele enviou. Isso é coisa séria, gente. Nós precisamos preservar o caminho de Cristo como nós o encontramos dentro do Novo Testamento. Os Gálatas não estavam fazendo isso, estavam sendo conduzidos por pessoas no seu meio para grande importação de religiosidade judaica. Estes dias, quais foram? Dias de sábado, festas como a Páscoa, talvez jubileu, e outras observações dos judeus. E ele disse, quando você observa essas coisas, você cancela a sua salvação. Um negócio sério. É por isso que Paulo está bravo, está exasperado, está desesperado para recuperar os Gálatas para a fé pura e original.
como Cristo nos deu. Que Ele nos abençoe.